Olá, aluno. Olá, aluna. Seja bem-vindo a mais uma aula de física, né? E hoje nós iremos falar sobre diodo, LED, transistor, chip, banda de valência e de condução, dopagem P e N, ok? Então, muita atenção na aula, certo? Conteúdo super interessante. E esses dispositivos que vocês já tenham visualizados aí, né, em circuitos elétricos, né, de aparelhos que tem na casa de vocês, ok? Que muitas das vezes não sabe para que serve, ok? Reconhecer também esses materiais super importantes para o funcionamento aí desses circuitos elétricos, ok? Então nós vamos começar falando sobre o diodo, vamos falar sobre o LED, né? O LED que está em ascensão aí. Vamos falar sobre o transistor, a importância do transistor, do chip, né? Talvez você esteja acompanhando até essa aula utilizando um chip, né, com internet. Bandas de valência e de condução, ok? Entender o que são essas bandas e como elas funcionam. E a dopagem P e N, entender o que é uma dopagem e por que, que é chamado de dopagem P e de dopagem N, ok? Então preste atenção na aula, certo? Conteúdo bem bacana para vocês. Então vamos para, né, o diodo, né? Então o diodo ele é um componente classificado como semicondutor. Lembra, né? Semicondutor não é nem condutor e nem isolante. Não é? Tem características ali que não é nem de um e nem do outro. Certo? Ele é feito dos mesmos materiais que formam os transistores e chips. Okay? Este material ele é baseado no silício. Lembra, né, que nós falamos nas aulas passadas, né, que o silício ele é o que é mais utilizado para esses componentes justamente por conta da facilidade de se encontrar o silício e também pela sua característica de semicondutor, né? Ser tetravalente, ter 4 elétrons na última camada, tá certo? Então nós temos o silício e o germânio. O germânio ele está saindo um pouco de cena porque o silício ele tem melhor comportamento e é mais fácil de ser encontrado, tá ok? Então, esse é um diodo, né? Você encontra esse circuito, esse componente nos circuitos elétricos, tá ok? Então, um diodo ele possui dois terminais ligados, né? As partes de uma junção que é chamado P e N, certo? Então aquela parte central, a parte central é que nós chamamos de junção P e N. E percebo que existem ali dois terminais, um para cada lado, certo? Então esses terminais eles vão ser ligados no circuito e dentro vai acontecer ali o fluxo, né, de íons de um lado para o outro, né, do lado do P para o N ou do N para o P, tá ok? A parte ligada ao P é chamada de ânodo, certo? E a parte ligada ao N é chamado de cátodo, né? Anodo e cátodo, ânodo e cátodo. Então nós temos aí essa junção P e N que nós encontramos lá no diodo, tá ok? Então a corrente elétrica ela vai trafegar livremente no sentido do, do anodo para o cátodo, certo? Então ele sai, não é do P em direção ao N, a corrente elétrica, né? Então dentro nós vamos ter o fluxo de corrente elétrica do P para o N, tá ok? Mas não pode trafegar no sentido inverso, ok? Então não trafega no sentido inverso. Então aqui é muito simples. Lá nas aulas de eletricidade, okay, você aprendeu o seguinte, que a corrente elétrica, certo? Ele é um fenômeno causado pelo fluxo de elétrons, certo? Se o elétron trafega da direita para a esquerda, por exemplo, a corrente elétrica faz o sentido inverso, da esquerda para a direita, tá ok? Então, os elétrons, né, os elétrons livres, portadores de elétrons, eles trafegam da direita para a esquerda. A corrente elétrica faz o sentido inverso, da esquerda para a direita, tá ok? Aqui
nós vamos ter a caracterização disso. Nós temos a parte P, que é o anodo, e a parte N, que é cátodo, certo? É chamado de P, que é positivo, chamado de N de negativo, ok? Então, a parte negativa, que é o N, né, que vai ter os íons ali, os íons negativos, eles vão trafegar de N para P, ok? E a corrente elétrica, sentido contrário, de P para N. Então, sentido contrário a esse fluxo, tá ok? Então, por causa dessa característica, os diodos são usados, né, entre outras aplicações, como retificadores, certo? Eles atuam no processo de transformação de corrente elétrica contínua para corrente elétrica alternada, certo? Então, corrente elétrica contínua. Eu tenho fluxo em apenas, não é, um sentido. Alternada, eu não tenho mais um fluxo de elétrons, mas eu tenho apenas uma movimentação de elétrons, certo? Os elétrons eles vão vibrar e isso causando o fenômeno da corrente elétrica, né, de um lado para o outro, ok? Então ele faz essa transformação de corrente elétrica contínua para corrente elétrica alternada. Então esse é o trabalho, né, responsável aí que esse diodo ele vai ter, tá certo? Dentro dos circuitos elétricos. Então, muito simples, né? O 2, nós temos o LED, né? Nós estamos aí trabalhando com bastante dispositivos que utilizam LED, as lâmpadas de LED, a TV de LED, tá ok? Então, o LED ele está na seção ainda. Então, o LED, né, que é diodo, né, ele vem de uma abreviação, né, que é chamado diodo emissor de luz, tá ok? Só que em inglês, logicamente, certo? Então o LED é um tipo especial de diodo que tem a capacidade de emitir luz quando é atravessado por uma corrente elétrica, ok? Como todo diodo, o LED permite a passagem de corrente elétrica, né? Isso quando ele vai acender, certo? No sentido direto, certo? Do anodo para o cátodo. No sentido inverso, a corrente elétrica não o atravessa e a luz não é emitida, certo? Uma lâmpadazinha dessa de LED, ok? A gente consegue perceber o seguinte, que ele vai ter ali, né, entre esses terminais, um terminal maior do que o outro. Ali a gente vai conseguir perceber quem é o anodo e o cátodo, né, o positivo ou o negativo, como é comumente falado, ok? Então o LED ele tem essa característica, ele é um diodo, ok? Nós vamos ter apenas um sentido de corrente elétrica, sempre vai passar, não é, do anodo para o cátodo, certo? Sentido contrário, ele não passa, não acontece a emissão de luz, então ele tem essa característica de emitir apenas aí do P para o N, tá ok? Então esse é o LED que é bastante utilizado. Outra característica também do LED é a pequena quantidade de energia que vai ser utilizado para isso. Por isso as lâmpadas de LED, elas são aí bem mais econômicas do que os outros tipos de lâmpada, né? A lâmpada fluorescente, a incandescente, ok? E ela tem também um poder de emissão de luz um pouco maior, certo? Então, é o LED que nós conhecemos aí no nosso dia a dia, ok? O terceiro aqui vai ser o transistor. O transistor é, sem dúvida, o mais importante componente eletrônico, certo? Que já foi criado. Ele deu origem aos chips que temos hoje nos computadores. Então, ele deu o pontapé inicial para o chip, né? Então, um processador, por exemplo, tem no seu interior vários milhões de microscópicos, né? De transistores, né? Microscópicos, né? E foi inventado nos laboratórios da Bell nos anos 40. O transistor é um substituto das velhas válvulas eletrônicas, certo? Isso com grandes voltagens, né? O tamanho bem pequeno, minúsculos, e pequeno consumo de energia, substituindo lá essas válvulas, né?
Quanto ao sentido da corrente elétrica, os transistores são classificados por NPN ou PNP, certo? NPN ou PNP, certo? O transistor ele tem aí esses três contatozinhos, ok? Em que nós podemos ter aí essa sequência. Então, os transistores eles realizam inúmeras funções, sendo que as mais importantes são como amplificadores de tensão. Preste bem atenção. O transistor ele funciona como um amplificador de tensão e amplificadores de corrente, ok? Amplificador de tensão e amplificador de corrente. Por exemplo, o sinal elétrico gerado por um microfone é tão fraco que não tem condições de gerar som quando é aplicado a um alto-falante. Okay? Então, o microfone ele vai gerar corrente elétrica, certo? Mas é tão fraco que o alto-falante ele não vai conseguir emitir ali de acordo com a frequência em que ele vai enviar, né? Usamos então um transistor para elevar a tensão do sinal sonoro, ok? Então ele amplifica ali o sinal. Isso de alguns milésimos de volts ou até alguns volts, certo? Seria tensão suficiente para alimentar um alto-falante, mas ainda sem condições de fornecer a potência adequada. Ou seja, a tensão está correta, mas a corrente não é baixa. Usamos então o segundo transistor, que atua como amplificador de corrente. Certo? Teremos então tensão igual à gerada pelo primeiro transistor, certo? Mas com maior capacidade de fornecer corrente. Certo? Então esse é um exemplo de como o transistor ele pode ser utilizado. Né? Então ali nós temos as características, né, de tensão e de corrente muito pequenas, que saem do microfone, por exemplo, e quando chega no alto-falante é tão pequeno que não vai conseguir emitir o som. Porque o alto-falante não vai conseguir transformar aquela frequência em som. Então, usa-se o transistor, um para amplificar a corrente e o outro para amplificar a tensão, e com isso fazer com que o alto-falante ele consiga transformar essa frequência em som. Ok? Então, essa é a funcionalidade desse transistor. Okay? No 4, nós temos os chips. Okay? Esses chips que são bastante utilizados. Né? Então, o termo chip refere-se a um elemento muito pequeno, okay? Feito de um material semicondutor, que possui numerosos circuitos integrados. Então, um chipzinho dentro dele tem os circuitozinhos integrados. Né? São nanocircuitos integrados. Esses circuitos permitem o desenvolvimento de várias funções em dispositivos eletrônicos. Um exemplo são os celulares. O celular só tem um chip da operadora? Não, dentro dele também tem outros chips bem menores. Okay? O próprio processador é um pequeno chip do seu celular. Okay? Geralmente, possui uma superfície de silício de apenas alguns milímetros quadrados, certo? Na qual se produzem os circuitos através do processo conhecido como fotolitografia. Certo? Fotolitografia. Os chips são protegidos por uma cápsula de cerâmica ou de plástico que possui os condutores metálicos necessários para estabelecer uma conexão com o circuito impresso. Okay? Então, nós observamos isso, bem como eu já disse, nos aparelhos de celular, nos televisores, nos computadores. Então, todos eles têm esse circuito integrado, okay? Esse nanocircuito integrado que vem dentro de alguns chips. Certo? O celular é um exemplo muito clássico disso. Okay? O celular ele só consegue realizar algumas funções quando nós temos, né, colocamos ali o chip da operadora. Né? A operadora de celular, por exemplo. Então, dali o celular ele consegue realizar algumas funções, porque dentro daquele chip tem um circuitozinho integrado, certo? Esse circuito integrado ele vai conseguir desbloquear algumas funções que estão no celular, mas que essas funções elas não apareciam antes, porque precisava desse chip para que conseguisse ser desbloqueados ou conseguisse ser acessados. Tá ok? Então, o chip ele tem essa característica.
ok? Então a criação dos chips representou um grande passo para o desenvolvimento da eletrônica, né? Ao imprimir os componentes em uma unidade de fotolitografia, sua produção tornou-se econômica, pois não é necessário construir um transistor, né, de cada vez. Então, os chips, por sua vez, exigem pouco material e consomem uma quantidade bem reduzida de energia. Então, aqui nós temos um exemplo de um chip, certo? Perceba que o chip ele é um circuito, tá, ok? Então, nós temos aqui inúmeras ligações nesse circuito, porém muito pequeno, tá, ok? Muito fácil de ser produzido. O custo para produzir é muito pequeno, tá certo? A quantidade de energia consumida para construir um chip também é muito reduzido, tá, ok? Para quem tem computador, muito simples. Lá o processador é um chip, ok? Então o processador do computador ele é aí o cérebro desse computador, ok? Então ali existem vários circuitos integrados, né, de várias câmaras que é chamado, e com isso o computador ele vai conseguir realizar aí algumas funções, ok? Bandas de valência e de condução, ok? Então na física, né, do estado sólido, a banda de valência e a banda de condução são as bandas mais próximas do nível de Fermi, ok? E assim determinam a condutividade elétrica do sólido. Nos isoladores e semicondutores elétricos, a banda de valência é a faixa mais alta de energia eletrônica na qual os elétrons estão normalmente presentes na temperatura do zero absoluto, né? Então, 0 Kelvin. Por exemplo, um átomo de silício possui 14 elétrons, certo? No total, né? Então, no estado fundamental, eles são organizados na configuração eletrônica, né? Um S2, 2S2, 2P6, 3S2 e 3P2, certo? Então, se nós pegarmos aqui a última camada, que é a camada 3, o último nível, nós temos aqui 4 elétrons, né? Então, tinha que ter aí, no caso, 8, né? Então, desses quatro são elétrons de valência, né, que são aqui os 4 últimos, ocupando o orbital, né, 3s e 3p, ok? Então, percebam que o 3s e o 3p ele não está completo. Então, nós temos a camada K completa, que é a camada 1, a camada L completa, que é a camada 2, e a camada M incompleta. A gente consegue já perceber pelo 6, né? Aqui ó, o P que é 6 e aqui o P é 2, então já está incompleto. Tá, ok? Então essa é a chamada camada aí de valência. Tá, ok? Então a distinção entre as bandas de valência e de condução, certo? Em seu sentido, nos metais, porque a condução ocorre em uma ou mais bandas parcialmente cheias, que assumem as propriedades das bandas de valência e de condução. Ok? Então nós temos aqui a banda de valência e a banda de condução. Nos isolantes, né, tem um gap muito grande, uma distância muito grande entre eles. Tá, ok? Então existe ali um espaço proibido para esses elétrons, né, um buraco ou uma barreira, né, entre eles, em que tem que ter uma energia muito grande para esses elétrons conseguirem chegar a essa banda de condução. Nos semicondutores, esse gap, né, essa energia de gap, ela diminui, então fica ali mais próximo a camada de valência e de condução, e nos metais, que são os condutores, não tem esse gap, né, chamamos ali de overlap, que é justamente que eles estão ali justamente juntos. Então, facilmente o elétron passa da camada de condução, de valência para a camada de condução, ok? Então, essa é a diferença básica entre eles, né? Então, nós temos ali as bandas, nós chamamos de banda de valência, que é onde nós encontramos ali os elétrons, e nós temos a banda de condução, que é para onde esses elétrons eles irão tentar caminhar para poder entender as características desse material quanto à sua condução. E quanto à dopagem P e N, certo?
também é bem simples. Ela consiste num procedimento de adição de impurezas químicas a um elemento semicondutor para transformá-lo no elemento mais condutor, porém de forma controlada. Três elementos comuns na dopagem eletrônica são o carbono, o silício e o germânio. Todos possuem 4 elétrons na última camada, né, que é a camada de valência. O que possibilita, né, que formem cristais que já compartilham seus elétrons com os átomos vizinhos, formando estruturas reticuladas ou cristalinas, né, o que nós chamamos ali de cristais de semicondutor, certo? No caso, são os condutores intrínsecos, né? Então, a dopagem PN consiste no seguinte: eu tenho, né, por exemplo, os átomos de silício formando ali o meu sólido, né? Meu sólido semicondutor, mas eu vou colocar aí nesse sólido semicondutor um elemento, né, estranho àqueles ali internos. Então, todos eles aí têm uns 4 elétrons na última camada, conseguem se unir, mas eu coloco ali entre eles um átomo diferente, que apresenta 5 elétrons na última camada. Olha o que vai acontecer. Eles necessitam só de 4, e eu coloquei um de 5. Então, um elétron ele vai ficar livre. Se esse um elétron vai ficar livre, tá certo? Então, eu consigo fazer uma ligação apenas com esse elétron livre. Tá ok? Então, essa é a dopagem N, por exemplo. Tá ok? Então, eu tenho um elétron ali sobrando. Já a dopagem P vai ser o seguinte: eu tenho ali os de 4, certinho, mas eu coloco agora, por exemplo, um que só tem apenas 3. Então vai ficar faltando um elétron para que consiga fazer a ligação. Então vai ficar um buraco, tá certo? Vai ficar um buraco. Então eu tenho aqui a falta desse elétron, né? A falta desse elétron vai ser o positivo, por isso nós chamamos de dopagem P, ok? Então a dopagem N tem a sobra do elétron e a dopagem P tem a falta do elétron, tá ok? Então com isso nós finalizamos a nossa aula de hoje e até a próxima.